Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então hoje quero dar uma passada com vocês pelas nossas questões da avaliação, tá? Reforçando mais uma vez que vocês foram bem na avaliação, né? Entenderam bem o conceito de regra da alavanca e também de classificação dos astros, né? Isso é importante para a gente dar continuidade na matéria. Então vamos lá. O primeiro exercício era exatamente um exercício sobre regra da alavanca, onde eu queria calcular as frações volumétricas das fases presentes em um aço com 2% de carbono, ou seja, um aço hipereutetoide, para algumas temperaturas, né? Então, para 1500 graus Celsius, se eu olhar lá no meu diagrama de fases, né, ó, do 2 aqui, que é a composição do aço, eu subi uma linha até o 1500, eu vejo que eu estou dentro de uma região monofásica onde só tem líquido. Então, nesse primeiro eu não precisava fazer a regra da alavanca, né? Eu tenho 100% de fase líquida para esse aço aí quando ele está a 1500 graus. Na letra B, eu queria saber a 1300, né? Então, ó, se eu subo com uma linha, né, lá da minha, sempre vou subir da minha composição, né, de 2% de carbono nesse caso, até 1300 eu estou aqui, ó, dentro de uma região onde tem duas fases, gama, que é a austenita, mais L, que é o líquido. Estendo minha alavanca até aqui e até o outro lado, tenho minha alavanca montada, né? Então, minha alavanca, como ela ficou? Eu considerei 1,25 de um lado e 2,8 do outro, tá? E 2 no meio, sempre a composição do aço no meio, tá? As fases gama e líquido, na mesma ordem que está escrita lá no diagrama, vou fazer a continha, né? Então, ó, porcentagem de austenita, de fase gama, vai ser 2,8 menos 2, que é o braço oposto ao braço da fase gama, dividido pelo tamanho total da alavanca, 2,8 menos 1,25. Isso multiplicado por 100, tem aí por volta de 51,62% de austenita. E para calcular a porcentagem de líquido, né, eu faço o braço oposto à fase líquida, então 2 menos 1,25, dividido pelo tamanho total da alavanca, que é 2,8 menos 1,25. Então, lembra que os denominadores das continhas sempre ficam igual, porque é sempre o tamanho total da alavanca. E aí cheguei aqui em 48,38. Observação importante, né? A soma das duas porcentagens aí tem que dar 100, né? Se deu diferente de 100, algo está errado, tá? Próxima temperatura é de 1200, né? Então, se eu descer um pouco aqui, ó, minha linha para o 1200, vou estar nesse pontinho. Estou ainda na região de austenita mais líquido, né? Gama mais líquido. Se eu estender minha alavanca, eu vou chegar aqui, próximo do 4, e aqui, próximo do 2. Né? Então, eu denominei como valores ali da minha alavanca 1,85 e 3,8, lembrando que, como o nosso gráfico ele não oferece uma precisão muito boa, né? Então, os valores que vocês consideraram, se estiverem próximos desses valores aí, tudo bem, tá certo, tá? Então, porcentagem de austenita, calculei braço oposto a ela, 3,8 menos 2, sobre tamanho total da alavanca, 3,8 menos 1,85, e cheguei nesse valor aqui. Porcentagem de líquido, braço oposto ao líquido, que é 2 menos 1,85, tamanho total da alavanca, 3,8 menos 1,85, vezes 100, achei aqui o valor, né, de 7,7, que somado aos 92,3 me dá aí os 100%, tá? Próxima temperatura é de 1000 graus. Então, quando eu desço mais um pouco, ó, eu caio aqui no 1000, né, ó, 1000 graus. Eu estou agora numa região de austenita mais cementita, gama mais Fe3C. Se eu estendo a minha alavanca na esquerda, ela vai até aqui, e na direita ela vai até o 6,7, tá? Eu considerei minha alavanca indo, ó, aqui, do 1,7 ao 6,7, o 2 que é a composição do aço no meio, tá? E aí, cheguei nesses valores aqui, 94 e 6, tá? 94% de austenita e 6% de cementita. Próxima temperatura é de 800, então, ó, eu ainda estou numa região de gama mais Fe3C, só que agora a minha alavanca ela ficou um pouco maior, ó.
ela vai até 1 de um lado e vai até o 6,7 do outro. Fazendo as continhas, eu vou chegar em 82,46% de austenita e 17,54% de sementita, Fe3C, tá? Aí aqui que é interessante, né? Algumas pessoas, né, quando eu desci para essa temperatura de 600 graus, vejo o que acontece. Ó, eu estou aqui, então eu venho até esse pontinho e vou até esse ponto lá do outro lado. Aqui algumas pessoas colocaram 0,1, mas veja, ó, 0,022 é esse ponto aqui. Eu estou antes do 0,022. Então não pode ser 0,1, né, que é maior que 0,022. Eu considerei 0,02. Então, do 0,02 até o 6,7. Calculei lá a porcentagem de ferrita e de sementita. Quando eu baixei mais a temperatura, ó, diminuiu mais esse valor aqui, né? Então, do 0,022, eu já estava no 0,02 aqui, e é um pouquinho menos, ó. Eu coloquei 0,015. Do 0,015 até o 6,7, tá? 2 no meio, que é a composição, calculei a porcentagem de alfa e a porcentagem de Fe3C, que mudaram, na verdade, ó, pouca coisa em relação à letra F, né, que era de 600 graus, teve pouca variação, né, bem pouquinha, tá? No 3, era para responder o que era, na letra A, né, o que é um ácido de composição hipoeutetoide. Lembra, o hipoeutetoide é sempre todo ácido que tem composição menor que 0,8% de carbono. Teve gente que colocou que era 0,4, né? O 0,4 é uma composição hipoeutetoide, mas não é só o ácido que tem 0,4 que é hipoeutetoide. Todo ácido abaixo de 0,8% é hipoeutetoide. Como que é a estrutura dele a temperatura ambiente? Ó, eu tenho as lamelas de ferrita e sementita e no contorno de grão tem ferrita, tá? Eutetoide é todo ácido que tem exatamente, agora sim, 0,8% de carbono e a temperatura ambiente eu tenho lamelas de ferrita e sementita na estrutura. E todo ácido hipereutetoide é todo ácido que tem mais de 0,8% de carbono na composição. Não é só o ácido que tem 0,9, como alguns colocaram, é todos que tem mais de 0,8, até 2,2, né? Que aí daí em diante já é ferro fundido. E na temperatura ambiente, a estrutura é composta por lamelas de ferrita e sementita no contorno de grão, tá? Aqui, né, qual dos três, hipoeutetoide, eutetoide ou hipereutetoide, tem maior dureza e maior resistência? O hipereutetoide, porque ele tem maior quantidade de fase Fe3C, que é a sementita. Essa fase Fe3C, como ela tem mais carbono, ela acaba sendo mais frágil, mais dura e mais resistente, tá? E qual é mais dúctil, né? O mais dúctil é o hipoeutetoide, por quê? Ele tem maior quantidade de fase alfa, ferrita. A ferrita é uma fase onde nela cabe pouco carbono, então ela acaba sendo mais dúctil, né, com menor dureza e menor resistência mecânica. Bom, pessoal, é isso. Obrigado. Até a nossa próxima aula. Mas, em geral, vocês foram muito bem. Parabéns por esse terceiro bimestre. Até a nossa próxima aula, pessoal.